Quem nunca recebeu uma propaganda com o cara dizendo vou te ensinar a operar na Bolsa de Valores com uma pancada de gráfico atrás assim numa tela? Eu mesmo já recebi com força. Não sei se você já ficou com dúvidas sobre o que é aquilo, sobre que gráficos são aqueles, se tem como ganhar dinheiro com aquilo. Pois bem, eu vou falar um pouquinho sobre aquele gráfico e a escola de análise que usa eles. Aquele gráfico, ele é o preço do ativo, seja, sei lá, Bitcoin, ação, commodity, o que for. E a escola de análise que utiliza aquele tipo de o gráfico para operar na bolsa é chamada de análise técnica. E hoje eu vou te apresentar um pouquinho sobre o que é análise técnica e o seu histórico, beleza? Bom, esse é o canal Análise Técnica para Leigos, eu me chamo Wendel, e se você está chegando aqui no canal, se você é novo agora, não se esquece de deixar o like aqui para fortalecer o nosso projeto, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, e se tiver crítica, dúvida, sugestão, seja o que for, comenta aqui embaixo, beleza? Então, vamos pro vídeo. E como isso surgiu? Tio Dow, ele começou a estudar o preço das ações a fim de descobrir se tinha alguma forma de operar no mercado financeiro baseado no preço das ações. E nesses estudos dele, ele descobriu uma coisa muito interessante. No preço, no gráfico dos preços, havia alguns padrões que se repetiam ao longo do tempo que dava confiabilidade probabilística dentro do mercado financeiro para se operar com o preço delas. E ele viu que sim, que era uma ferramenta que dava para realmente ganhar dinheiro baseado nisso. A análise técnica surgiu como uma ferramenta que utiliza a psicologia do mercado frente aos dados que estão sendo disponibilizados e dá para se operar eles. Para entender um pouquinho sobre o lado da psicologia do mercado, eu vou contar uma breve história para vocês. Imagine você na Times Square lá em Nova York. Passa um homem correndo dentro de uma direção e ele passa muito apressado. Nisso, passa uma outra mulher com dor de barriga, seguindo na mesma direção que ele, atrás de um banheiro. E outras duas pessoas também seguem atrás. 4 pessoas correndo na mesma direção, ao mesmo tempo numa avenida muito movimentada, e o pessoal começa a achar algo estranho. Nisso, alguém grita algo inaudível e alguém do outro lado da rua entende, a barragem rompeu. E todo mundo começa a correr na mesma direção que eles estavam indo, achando que a barragem tinha rompido. E seguindo o efeito manada. O que essa história tem a ver com você e eu? Bem, essa história da psicologia social diz o seguinte: eu e você, como indivíduos, nós temos tomada de decisões, a nossa tomada de decisão ela é imprevisível. Mas quando se trata da psicologia de grupo, do efeito manada, o ser humano ele tem uma previsibilidade muito grande, tem padrões acerca disso. E a análise técnica surgiu estudando os padrões que a psicologia de todas as pessoas do mercado elas têm. E baseado nesses estudos, Charles Dow criou uma série de princípios que permeiam a análise técnica e que é chamada de a teoria de Dow e os princípios de Dow. Afinal, o que molesta é a análise técnica? Alguns, inclusive minha mãe já falou isso, que ela diz que é os batimentos cardíacos do mercado. Alguns críticos da análise técnica, eles dizem que é uma espécie de esoterismo moderno, que é a tentativa de prever o futuro. Mas a análise técnica é isso mesmo? E a resposta é não. Quem afirma qualquer coisa dessas acerca da análise técnica mostra que não tem nenhum conhecimento acerca do assunto e nunca sequer estudou. Pois bem, como é que essa análise técnica nasceu? A análise técnica nasceu no final do século XIX com um cara chamado Charles Dow. Charles Dow ele foi o fundador do Wall Street Journal e um dos fundadores também do índice Dow Jones. Com certeza você já ouviu falar no jornal, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos. E agora eu vou falar um pouco para vocês acerca um pouquinho da teoria de Dow e os princípios de Dow. O primeiro princípio ele viu que os mercados se moviam em tendência. E o que isso significa? Que o mercado ele se movimenta em tendência de alta, que é quando ele faz topos e fundos ascendentes, tendência de baixa, topos e fundos descendentes, e a lateralização, que que ele chama de acumulação ou distribuição. O segundo princípio os índices descontam tudo. O que isso significa? Que quando sai uma notícia, seja muito boa, seja muito ruim, o mercado ele absorve e ele desconta isso muito rápido. Vamos supor que sai uma notícia muito ruim acerca da economia. O preço ele desconta isso muito rápido, ou seja, o mercado ele tem uma absorção e ele cai muito rápido com o impacto da notícia.
O terceiro princípio é: os índices devem se confirmar. Quando o Charles Dow ele criou o Dow Jones, ele pegou as empresas que eram do setor industrial e as empresas do setor transporte, e ele usando a lógica seguinte: se a indústria produz muito, ela precisa fazer com que os produtos fabricados vão para o que o povo compre. Então, se a indústria produz muito, o setor de transportes ele vai crescer porque ele vai aumentar também os seus lucros, porque vai levar mais coisas para ser transportada. Então, ele diz o seguinte: quando há uma tendência de alta no setor industrial, deve ser seguida de uma tendência de alta também no setor transportes. Se o setor industrial ele subir e o transportes não, quem segue a teoria de Dow vai ficar com um sinal de alerta, porque é sinal que está produzindo muito e vendendo pouco. O outro princípio é: o volume deve confirmar a tendência. E o que isso significa? O que danado é esse volume? O volume é a quantidade de negócios sendo efetuado naquele momento. Se o mercado está numa tendência de alta, ou seja, ele faz topos e ele sobe, depois cai, sobe, depois cai, só cada vez fazendo topos e fundos mais altos, porque o mercado ele não se movimenta em linha reta. No momento que ele deve subir, que ele vai subindo, o volume de negociação deve aumentar, que isso aí vai confirmar a tendência que está vigente. A partir do momento que o mercado sobe e o volume cai, isso é um sinal de alerta que a tendência pode estar sendo revertida, beleza? E o outro princípio é: a tendência é válida até ser revertida. O que isso significa? Foi feito um estudo na análise técnica que 80% das tentativas de reverter uma tendência vigente, elas falham. Muita gente que opera no mercado, opera de forma errada assim: bateu no suporte, compra, bateu na resistência, vende. Só que se está numa tendência muito forte, a tendência é suporte e resistência serem violados. Mais para frente eu vou falar sobre suporte e resistência, esses assuntos assim mais complexos que eu estou falando, porque tem pessoas que acompanham aqui que são avançadas, mas enfim, beleza. E mais para frente, vamos ter vídeos aqui no canal falando acerca sobre os princípios de Dow mais profundamente. Vamos falar sobre cada um. Aqui eu vou me ater ao primeiro princípio, que para mim é o principal, que é: o mercado se movimenta em tendências. Uma tendência é quando o mercado ele se move em uma determinada direção. Como eu falei, o mercado ele não se move em linha reta. Ele se move fazendo topos e fundos. Quando ele está na tendência de alta, ele faz topos e fundos cada vez mais altos, e todo na tendência de baixa, vice-versa, topos e fundos cada vez mais baixos. Então, o Charles Dow ele viu que a tendência ele tinha três fases. Seja a tendência de alta, seja de baixa, ela tinha três fases da tendência, que é a tendência primária, secundária e terciária. O que é a tendência primária? A tendência primária, ela dura de alguns meses para até 2 anos, e ela reflete o sentimento do mercado acerca dos dados fundamentalistas que estão sendo mostrados. É a parte mais racional do mercado que a gente fala, que é, vamos supor, o mercado ele está com a economia crescendo, as empresas estão tendo lucro, e isso daí é refletido no mercado, na tendência primária. Ou seja, o lado racional do mercado. A tendência secundária, ela reflete algumas notícias, que são algumas notícias pontuais. Vamos supor que o mercado está na tendência primária de alta. Saiu um balanço um pouco negativo de empresa. Saiu um índice um pouco ruim da economia, sei lá. O índice de desemprego veio pior do que viria anteriormente, do que estava projetado. Aí a tendência secundária de baixa, normalmente ela reflete esse tipo de notícia, e ela seria uma correção, ou seja, um movimento contrário à tendência principal vigente, a tendência primária. E ela dura de algumas semanas a alguns meses. E a tendência terciária, ela é a tendência que ela reflete a parte mais especulativa, ela tende a refletir mais a questão psicológica do mercado. Psicológica no sentido emocional. Então, assim, enquanto a tendência primária ela reflete a questão dos dados fundamentalistas, é mais racional, a tendência terciária ela reflete mais a parte emocional. Diariamente saem notícias no mundo todo
Então, assim, sai uma notícia ruim aqui, o mercado absorve. Então, na tendência terciária, ela é um pouco mais, ela é mais manipulável, ela é mais aberta à manipulação. Para quem opera no mercado, é um pouco mais difícil de operar. Tem como operar, sim, claro, mas é um pouco mais difícil, porque quanto maior a tendência, melhor, no sentido assim, de respeitar mais, de ser mais racional. E além disso, eu vou falar um pouco tanto da tendência de alta e da tendência de baixa. A tendência de alta, ela tem algumas fases dela que eu vou explicar. A primeira fase acontece logo depois de uma queda muito forte, que é chamada de acumulação. Vamos supor que o mercado caiu muito forte, ainda está notícias macroeconômicas e índices de empresa muito desfavoráveis, mas mesmo assim o preço parou de cair, ele fica de lado. Nós chamamos até de tendência de range, ou lateralizado. E a partir daí, alguns insider tradings começam a entrar nas ações que estão muito baratas. É o momento que os índices das empresas começam a melhorar, os dados começam a melhorar um pouco, mas o mercado ainda não está muito feliz com a queda, ainda está receoso com a queda que acabou de ter. Mas os insider traders eles começam a entrar no mercado nessa fase. A gente chama de acumulação, que eles estão acumulando para ser as ações. Logo após a fase de acumulação, entra na fase de alta leve, que é quando o mercado começa a fazer topos e fundos ascendentes, porém, ainda não tem notícias favoráveis, ainda não está saindo dados no noticiário, e nessa fase é quando os profissionais grafistas começam a entrar, que é quando está no alta leve e pega antes do próximo ponto, que chama de euforia. Logo depois, começa a ser noticiado na mídia que o mercado está explodindo, que a tendência está de alta, que os dados favoráveis da economia. E na euforia é quando 99% das pessoas entram, seguindo o que eu falei logo no início do efeito manada, que é quando você tenta seguir você segue o que os outros estão fazendo. E aí nessa fase da euforia quando as pessoas que começaram a entrar na fase de acumulação, que são os insiders, começam a se desfazer porque já está com um lucro muito bom, vai se desfazer do lucro. Nessa fase também, quem entrou na alta leve também começa a se realizar os lucros, que é na fase de distribuição, que é a primeira fase da tendência de baixa. E depois da euforia, que entra na distribuição, que se dá o fim na tendência de alta e o mercado vai começar a tendência de baixa, que é agora que eu vou explicar para vocês. A primeira fase da tendência de baixa é logo depois da euforia, começa a distribuição, ou seja, os profissionais de mercado, seja os insiders, seja os grafistas profissionais, começam a se desfazer das suas posições agora, porque já está com um lucro muito bom, quer fazer. Então, começa a realizar o seu lucro. Logo após isso, o mercado começa a cair. E quem entrou na euforia, normalmente é alguém que não está nem um pouco preparado para estar no mercado. E entra a fase que a gente chama de pânico. O pânico é quando o mercado ele despenca, ele cai, derrete, cai muito forte. É onde quase todo mundo que entrou começa a desfazer suas posições, começa a vender. E como o mercado ele é movido por oferta e demanda, como tem muita venda e pouca gente querendo comprar, o mercado ele cai muito forte. É o que aconteceu, por exemplo, no início da pandemia. O pânico generalizado com tudo que estava acontecendo fez com que muita gente começasse a se desfazer das suas posições, vender, e o mercado entra em pânico, uma queda muito forte. Logo depois da queda muito forte, entra na fase de queda leve, que é quando o mercado já absorveu aquela queda, todo mundo que já tem que vender a posição já vendeu, e só algumas pessoas ainda mantêm a posição como forma de proteção, sei lá, por qualquer motivo possível. Então, depois da queda leve, entra na fase de distribuição, de acumulação de novo. E aí segue o ciclo do mercado. Enfim, galera, esse aqui é uma breve explicação para vocês sobre o que é a tendência, beleza? E também sobre um apanhado geral sobre a análise técnica. Bom, galera, esse vídeo foi um breve resumo sobre o que é a análise técnica, um pouquinho sobre o que é ela como ferramenta. A análise técnica é uma ferramenta extremamente importante porque ela nos mostra os melhores pontos de entrada e de saída de uma determinada ação, ativo, sei lá o que for, criptomoeda. Ela nos mostra a probabilidade do mercado continuar seguindo uma determinada direção ou dela reverter. Então, tipo assim, muitas vezes a gente fala, é só cair e comprar. Mas muitas vezes a gente
Depois que cai, a gente compra e ainda continua passando calor, perdendo dinheiro. A análise técnica ela nos mostra os melhores pontos probabilísticos de entrar e de passar o menor nível de calor possível, do mercado disparar depois de a gente comprar. Então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de comentar aqui sobre o que você quer ver, beleza? E eu vou estar deixando também o link do Instagram aqui para você estar seguindo, tá massa? Então é isso, galera. Falou e até a próxima.